Boa noite, meus amores. A paz do Senhor. Hoje estamos na horizontal, não estamos na vertical. E eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão comigo nesta noite, na palavra de Deus, não é? Mas antes de falar a palavra de Deus, eu quero aqui declarar a minha alegria, não é? Eu nunca falei em vídeo, em live alguma, sobre o meu lado político, não é? Mas eu não posso deixar de declarar a minha alegria hoje pelo vídeo, né, da reunião ministerial que está aí para todo mundo ver e ouvir. O nosso presidente nos defendendo no vídeo, não é? Pedindo para que os ministros também entrassem nessa guerra de defender o povo. Então, eu estou muito feliz, né, com o nosso presidente. Pelo governo dele eu tenho orado, porque nós sabemos que vivemos muito tempo sendo enganados, roubados, não é? Não tínhamos informações do que acontecia nos governos, nas presidências, e hoje nós temos, através do governo Bolsonaro, nós podemos acompanhar de perto tudo o que acontece no presidencialismo, não é? Então, para nós isso é uma vitória, não é? E temos um presidente que ele é achegado ao povo, ele gosta de estar perto do povo, como ele falou, ele gosta de sentir cheiro do povo e quer que os ministros sejam como ele. Então, estou feliz porque eu nem vi, nem ouvi nada que incrimine o nosso presidente, né? Como assim falou o ex-ministro Sérgio Moro. Se Sérgio Moro foi a última cartada, né, para derrubar o presidente, sinto muito em dizer, não é? Quanto mais é alta a pretensão, maior é a queda. Então, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a nossa vida, porque nessas guerras, nesses conflitos políticos, quem sofre somos nós, não é o povo. Então, vamos orar para que o Brasil dê certo, para que o presidente dê certo, para que os ministros possam dar certo, porque eles dando certo, a gente vai dar certo também, não é verdade? Quando eu estou me lembrando que ontem eu falei sobre o exílio do povo de Jerusalém para a Babilônia, quando Deus mandou uma carta para aquele povo por meio de Jeremias, e o Senhor disse, olha, vocês vão passar aí 70 anos, então construam casas, não é? Plantem pomar, podem comer muitas frutas, legumes, façam famílias aí, que os vossos filhos também tenham filhos aí, porque vocês vão passar muito tempo. Contudo, o Senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. O Senhor disse, olha, orai pela paz da Babilônia. Orai pela Babilônia, pedi a mim por ela, porque enquanto ela tiver paz, vocês vão ter paz. Enquanto ela prosperar, vocês vão prosperar. Então, agora eu digo para vocês também, oreis pelo Brasil, oreis pela paz do Brasil, porque enquanto o Brasil tiver paz, você vai ter paz. Enquanto o Brasil prosperar, você vai prosperar. Peça a Deus, apresente a Ele, não é? Como Deus falou ali para os judeus na Babilônia, eu digo para vocês, se orar pelo Brasil, Deus abençoa o Brasil e você também é abençoado. Porque todos nós estamos nesse mundo afunda. Mas em nome de Jesus, nós estamos orando e nós vamos vencer. Vamos vencer pandemia, vamos vencer o déficit na economia. A gente vai sair vencendo tudo em nome de Jesus. Amém? Mas o que eu quero falar com vocês, saindo dessa parte política, minha opinião política, que você não é obrigada a concordar, não é? Eu quero falar no versículo da palavra de Deus que se encontra em Êxodo,
capítulo 14. É o primeiro versículo. Eu vou ler só o primeiro versículo e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse acontecimento, né? Isso aqui foi um acontecimento, foi real. E aí eu quero comentar com vocês, tá bom? É Êxodo, capítulo 14, versículo 1 diz assim, a minha Bíblia é na linguagem atualizada. O Deus Eterno disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdido no deserto. Eu farei que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Deus eterno. E os israelitas obedeceram. Essa história é uma história linda, né? É uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é quando os israelitas eles atravessam o Mar Vermelho. E isso aí é para quem crê, né? Porque quem não crê não vai achar essa história linda, nem vai tomá-la por fé para a sua vida. Mas nós que somos cristãos, que cremos na palavra do Senhor, nós achamos essa história linda e dela poderemos tirar muitas lições para nós. Então aqui no primeiro versículo diz, o Deus Eterno disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem. Ora, quem vai entender o trabalhar de Deus? Deus diz, olha, Moisés, pega o povo, tira o povo do Egito e vai com ele para o deserto, que eu vou ser com vocês, eu vou guiar vocês. E aí Deus realmente cumpre com a sua palavra. Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto, aí Deus se apresenta no meio deles, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. E aí sai guiando o povo pelo deserto. Só que Deus ele tem as estratégias dele, né? De trabalhar na vida do seu povo. Deus ele não trabalha como o homem trabalha. As estratégias de Deus são diferentes. Elas não têm lógica humana, não é? Mas Deus que sabe todas as coisas, disse Moisés, manda o povo voltar. O povo já estava bem adiantado, não é? Do Egito. Eles saíram com muita pressa do Egito e era muita gente. Então, quando eles estavam a uma certa distância, acho que de dias, do Egito, aí o Senhor diz, Moisés, diga ao povo que retroceda, diga ao povo que volte. E Moisés teve que dar aquela ordem ao povo, só que ele disse, olha Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou fazer ele perseguir vocês. Eles vão pensar que quando vocês retrocederem, que vocês acamparem onde eu mandei, eles vão achar que vocês estão perdidos no deserto, sem rumo, sem saber para onde ir. E vão querer se aproveitar disso para atacar vocês, para tentar pegar vocês de volta para levar para o Egito. Mas eu, Deus, vou mostrar que eu sou Deus para os egípcios, né? Glória ao nome do Senhor. E ali Moisés deu a ordem e os israelitas obedeceram. Foram acampar onde o Senhor mandou acampar. E aí, uma coisa que eu achei linda aqui na Bíblia, que fala sobre a presença de Deus em meio a esse turbilhão, né, de novidade da parte de Deus, porque na mente dos israelitas eles estavam caminhando para a terra prometida, né? Eles não sabiam quando iam chegar lá, não sabiam que ia demorar tanto tempo, mas enfim, eles estavam indo para frente, em momento algum eles estavam voltando, e de repente Deus manda ali aquele povo todinho voltar. E acampar onde Deus tinha estrategicamente preparado para que eles fossem ficar ali, né? E aí a palavra do Senhor vai dizer que, como é?
quando contaram ao rei do Egito, né, que os israelitas estavam fugindo, como Deus tinha provocado Faraó, do coração do Faraó, Faraó resolveu ir atrás do povo. Quando ele soube que o povo estava perdido, na mente dele, né, ou na mente de qualquer pessoa, era para pensar que eles estavam perdidos mesmo, sem saber para onde ir, porque estavam indo, caminhando já distante, e de repente eles voltam e acampam em um lugar próximo, talvez, do Egito. Aí o rei disse, agora aqui a gente vai pegar eles, né? Mas esse não era o plano de Deus para os israelitas. Amém? Eu li aqui que Deus... Deixa eu ver onde foi aqui. Os israelitas, enquanto eles não estavam vendo os egípcios, né, o exército de Faraó, eles ainda estavam tranquilos, eles obedeceram a Moisés. Mas quando eles conseguiram enxergar o exército de longe, eles se desesperaram. Eu acho que eu me desesperaria também. Eles se desesperaram de tal forma que eles começaram a falar coisas para Moisés, né, que eu acho que Moisés nem esperava. E ali eles começaram a interrogar Moisés e eles começaram a dizer: será que não havia sepulturas no Egito? Porque você nos trouxe para morrer aqui no deserto. Por que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Então você veja ali que o povo, né? O povo ali preferiu estar como escravo, sofrendo, humilhado, sem perspectiva de vida, sem futuro para eles e a família deles, do que tentar uma liberdade, ainda que corresse risco. E ali Moisés falou para eles, né? Porque Deus já tinha falado para Moisés a sua estratégia. Então Moisés já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas o povo não sabia. Então, porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Deus Eterno vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Deus Eterno lutará por vocês. Então Moisés já tinha certeza no seu coração que Deus ia dar vitória ao povo judeu, aos israelitas. Porém, eles estavam desacreditados, estavam com medo, estavam apavorados. Mas aí Moisés deu essa palavra de conforto, de ânimo, de segurança para eles. Glória ao nome do Senhor. Aí o versículo 19 diz: então, eu achei isso lindo, gente. Eu não tinha prestado atenção nessa leitura, nesse ponto. Eu já tinha lido, mas não tinha me apegado a essa leitura como eu li hoje. Que diz assim, é o versículo 19 do capítulo 14. Então, o anjo de Deus, isso foi depois que Moisés falou para eles ficarem calmos, que Deus é que ia lutar por eles, né? Então, o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre eles e os egípcios, ficando entre os israelitas e os egípcios. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Oh, glória! Que bênção! Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tem suas estratégias, irmãos, que a gente nem imagina. O anjo que ia na frente daquela multidão, saiu da frente daquela multidão e foi para trás da multidão. A nuvem também, que estava guiando lá na frente, mudou a sua posição, foi para trás do povo também, que era para ficar entre o povo, que era para proteger, né, os israelitas dos egípcios, ficou entre eles. E daí a nuvem ficava escura para os egípcios, né, tirando a visão deles à noite, mas para os israelitas ela era como uma luz, ela iluminava o caminho.
Então você veja que Deus, ele é detalhista em tudo. Amém? Mas tem mais coisa, não só isso não. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Não, isso. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Deus Eterno, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Glória. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Deus Eterno olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Olha, aqui está dizendo que Deus, lá de cima da coluna de fogo e da coluna da nuvem, ele olhou para o exército egípcio. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Deus Eterno está lutando a favor deles e contra nós. Glória ao nome do Senhor. Você vê, Deus, ele se responsabiliza totalmente pela ordem que ele dá, pela palavra que ele dá. Em momento nenhum, os israelitas, eles sofreram danos por parte de Deus, porque Deus, ele montou a estratégia, né? Ele mandou o povo ir, mas o povo não foi só. Tinha um anjo que ia com eles, tinha a nuvem que ia com eles, tinha a presença do Senhor com eles. E Deus mudou a posição do anjo, mudou a posição da nuvem, colocou entre o anjo e a nuvem ficou entre os israelitas e os egípcios. Tudo isso para proteger o povo de Israel. Tudo dentro da estratégia divina de Deus. E, querendo mais, Deus olhou lá de cima. Aqui fala, né? Que ele olhou lá da nuvem, da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Ele olhou e viu o exército chegando próximo ao povo de Israel. O que é que o Senhor fez? O Senhor fez com que as rodas daqueles carros, né, aquelas carruagens, aqueles carros de guerra, eles atolassem ali na areia do Mar Vermelho. Glória ao nome do Senhor. A do povo de Israel não atolava não, né? Que provavelmente eles tinham para levar as comidas, as roupas, eles tinham aquelas carroças lá. Não atolava, mas a do exército egípcio atolava as rodas, né? Então, tudo isso é o trabalhar de Deus, é o zelo de Deus, o cuidar de Deus. Aí o exército entendeu, tem alguma coisa acontecendo, eles ficaram apavorados. Como é que esse povo que tem gente idosa, tem criança, eles estão muito à frente da gente? A gente está correndo tanto e a gente não consegue pegar eles. E aí eles foram percebendo que, dadas as dificuldades que estavam acontecendo do nada, eles entenderam que era Deus que estava a favor do seu povo, que estava lutando por eles. E daí eles quiseram voltar. Não, a gente não vai seguir esse povo não, que Deus está do lado deles. Glória ao nome do Senhor. Vamos fugir dos israelitas. O Deus Eterno está lutando a favor deles e contra nós. Mas aí, gente, o povo já tinha atravessado o mar. E eles estavam no meio do Mar Vermelho, em perseguição aos israelitas. Quando eles decidiram fugir dos israelitas, voltar, já era tarde, né? Porque a estratégia de Deus foi perfeita. Deus armou uma arapuca para os egípcios, é a verdade. Ele armou uma arapuca ali para os egípcios irem para o meio do mar. E quando eles tentaram fugir, o Senhor deu uma ordem a Moisés. Então o Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal.
Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Deus Eterno os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Deus Eterno salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Eterno havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram no Deus Eterno e no seu servo Moisés. Então aí a gente percebe que Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que Ele sabe o que Ele faz. Por mais que aos nossos olhos pareça impossível, não é? Acontecer a vitória, alcançar aquilo que a gente precisa alcançar e que a gente, com os nossos olhos naturais, a gente não consegue enxergar. Pela fé, a gente tem que crer que o nosso Deus é um Deus de estratégia, que Ele sabe o que Ele faz e que Ele executa, Ele se responsabiliza pelas estratégias dEle. Foi assim com o povo ali no deserto. Ainda que Deus diga que você tenha que retroceder, que você tenha que voltar, obedeça. Mesmo que você diga, Senhor, eu lutei tanto para chegar até aqui, Senhor. E tu estás me mandando voltar, tu estás me mandando retroceder, obedeça. Porque se Ele está mandando você retroceder, se Ele está mandando você voltar, é porque Ele tem uma estratégia para a tua vida, para te dar vitória. Nem que Ele tenha que usar o anjo que estava ali na frente do povo no deserto, nem que Ele tenha que usar uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Precisamos confiar no Senhor. Moisés, quando recebeu do Senhor aquela notícia da estratégia, verdadeiramente ele deve ter vibrado, porque Moisés tinha intimidade com Deus, né? Mas o povo não sabia, o povo estava apavorado, o povo estava com medo, o povo murmurou, o povo pecou, porque não confiou no Senhor. O povo não confiou no poder de Deus. Mas Deus, independente da confiança ou não de Israel, deu vitória a Israel. Porque foi promessa dele tirar o povo de Israel. Então, se Deus te mandar retroceder em algum momento da tua vida, obedeça. Porque certamente Ele já tem uma estratégia para que você seja vitorioso. Talvez não seja da maneira que você quer, da maneira que eu quero, mas vai ser da maneira dele. E quando Ele faz, Ele é exaltado. Quando Ele faz, o nome dele é glorificado. Quando Ele faz, o inimigo, ele reconhece que Deus, Ele é o nosso Deus e que Ele nos dá vitória em tudo. Então era isso que eu queria refletir com vocês nesta noite. Essa história maravilhosa da travessia do Mar Vermelho, onde tem tantos detalhes importantes, né? Presença de anjo, tem Moisés como líder, tem um povo ali que é participante, né? Dessa cena tão maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. E eu queria muito, muito assim que a gente confiasse em Deus. Estamos vivendo uma guerra, não é? Onde está havendo muitas perdas. A pandemia está aí, assustando a muitos, deixando muitos em pânico, deixando muitos doentes com depressão, outros com desejo de tirar a própria vida porque perdeu empresa, perdeu emprego, perdeu empregado, perdeu família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele sabe o que Ele faz. Se Ele está permitindo essa pandemia no mundo, Ele sabe o que Ele faz. Amém? Não murmure. Não fique perguntando a Deus o porquê das coisas. Acredite nele, confie nele. Eu creio que Deus tem estratégias para a humanidade. Eu creio que Deus tem estratégia para seu povo.
Eu creio que lá de cima Ele está olhando para nós com um olhar de misericórdia. E do jeito que Ele abriu o Mar Vermelho, Ele pode acabar com essa pandemia. É só Ele querer. Nós estamos na dispensação de Deus, queridos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E infelizmente ou felizmente temos que passar por essa situação para que nós possamos confiar mais no Senhor. Aleluia. Para que possamos estar diante da presença do Senhor. Lembre-se que nas guerras Deus está conosco. E se isso é um retrocesso para a nossa vida, é porque precisamos retroceder. Contudo, Deus ele está conosco. Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória ao nome do Senhor. Pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir o que for. Deus ele está conosco. Assim como ele foi com o povo ali no deserto. Ele está conosco. Deus tem exércitos a seu mando, esperando suas ordens. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E nós temos que confiar nesse Deus que é dono de tudo, que manda em tudo, que faz o que quer, né? Sem prestar declaração a ninguém. Oremos, irmãos. Confiemos no Senhor. Confiemos na nossa casa, na nossa família. Confiemos na igreja. Aleluia. E se for preciso a gente retroceder, a gente vai retroceder. Contudo, sabendo que nele somos mais que vencedores. Porque ele nos amou. Amém? Então essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Do jeito que Deus fez aquele povo retroceder para dar vitória a ele, Deus pode estar fazendo isso conosco também, né? Nos fazendo retroceder para nos dar vitória. Eu só sei de uma coisa, que depois dessa pandemia, depois dessa guerra que nós estamos vivendo, que é uma guerra sanitária, né? Nós não seremos os mesmos, não é? Eu acredito que a nossa visão de vida, nossa visão de existência, ela mudou. E principalmente a visão em relação a Deus. Tem tanta gente que está descobrindo Deus por causa da pandemia, não é? Tem tanta gente que está se achegando a Deus por causa dessa pandemia. Deus sabe o que faz, queridos. Deus sabe o que faz. Então, eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo, que vocês possam meditar nesta passagem, né, da Palavra de Deus. Leiam, é lindo, o capítulo 14, né, de Êxodo. A passagem do Mar Vermelho é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mais excelentes da Bíblia, não é? E o Senhor, ele é detalhista. E quando ele cria uma estratégia, a gente tem que obedecer. A gente tem que estar no lugar. Amém? Hoje nós somos atalaias de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos colunas, né? No templo de Deus. Na nossa casa. Nós temos que proclamar a glória do Senhor. Nós temos que falar deste Deus grande para o mundo que não conhece o poder de Deus, que não conhece a palavra de Deus. Querido, a hora é essa da gente se juntar, da gente refletir, né? Da gente falar a palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. E que se você precisar retroceder, retroceda. Volte. Se o Senhor te ordenar, obedeça. Porque Ele quer fazer algo extraordinário para te dar vitória. Amém? Então, eu estou feliz, né?
Tô feliz porque eu já estou vendo uma luzinha lá no fim do túnel. Eu tô vendo que Deus ele tá trabalhando de uma forma maravilhosa com toda a humanidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que se compadece, né? E ele verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Coraçãozinho para vocês. Que vocês possam refletir todos os dias na palavra do Senhor, nem que seja um versículo, mas Deus ele vai falar com você. Se você se comprometer a ler com desejo, né, de que Deus se revele para você. Que essa leitura seja uma leitura que Deus fale ao seu coração. Amém? E daí você passa para outras pessoas as bênçãos de Deus, né? A gente tem que dar de graça aquilo que a gente recebe de graça de Deus. Então, se Ele nos revela a sua palavra, é porque alguém precisa descobrir, né? A revelação da palavra de Deus, do amor de Deus. Amém? Beijo para vocês, boa noite. Eu espero que o vídeo fique direitinho, né? Não fique em posição errada. Eu amo vocês. Orem por mim, que eu oro por vocês, tá bom? Jesus abençoe a todos. Amém.